Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia no dia seguinte, a ressaca depois do empate no Maracanã com o Nova Iguaçu. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tem um bug que tirou sua inscrição, dá uma olhada se você ainda é inscrito no canal. Quero falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. E depois de 2 semanas aí, dando dicas e pegando greens, eu venho com mais um. Vamos ver se a gente bate hoje, né? Uma hora a gente vai tomar o red. Hoje tem jogo na Turquia. Gaziantep pega o Besiktas. Eu botei que o Besiktas vai fazer um gol. Só isso. Fez o gol, já tá valendo. O Al Nassr pega o Al Ain. É o jogo da volta lá, né? Da Liga dos Campeões da Ásia. Botei um gol do Al Nassr jogando em casa. Pronto, um gol do Besiktas, um gol do Al Nassr. Fácil, né? E no jogo do Almeria, que é o time do Campeonato Espanhol que não venceu ainda, o campeonato tá acabando, é o único time que tem 0 vitória e muitos empates e derrota, vai encarar o Sevilha. O Sevilha não tá muito bem, por isso que estão dando uma odd muito boa pro Sevilha de vitória, de 1,90 a 2. Acho que é mais de 2 de odd para o Sevilha. Tá estranha essa odd aí. Então eu coloquei uma dupla chance Sevilha. Vamos torcer para empate ou Sevilha para a gente pegar essa múltipla de 1,76 a odd, tá? O link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Só falta o Almeria, que não venceu um jogo no campeonato, vencer logo hoje, né? Mas vamos torcer para dar certo, tá? Bom, vou trazer algumas repercussões depois da partida de ontem. Primeiro, só dizer o seguinte: tá confirmado para o Maracanã, tá? O jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, agora é Nova Iguaçu e Vasco, só muda a transmissão. Foi SBT e Sport TV, agora vai para a Band, tá? Porque aí o Vasco, quando é mandante, não é a Band. Então vai ser na Bandeirantes, Band Esporte, e tem o canal Gold também transmite o jogo no YouTube, e vai ser no Maracanã no sábado que vem, tá? Então tá confirmado para o Maracanã, acho que o jogo é às 16 horas, eu vou confirmar direitinho e passo para vocês, mas é às 16 horas. O presidente do Nova Iguaçu gostou aí da atuação do time e quer jogar de novo no Maracanã, é lógico, com muito dinheiro, deu mais de 61 mil pessoas no Maracanã, muita grana para os cofres da Vasco SAF, e agora o Nova Iguaçu vai querer lotar também para ganhar uma grana, tá? Falando isso, agora eu vou trazer uma polêmica, né, que é as linhas traçadas no gol do Nova Iguaçu, mais uma vez, deixando bem claro que é lógico, houve um erro na marcação dessas linhas, não dá para precisar ali se estava impedido ou não. A FEG se manifestou dizendo que a linha foi traçada no calcanhar do jogador do Vasco, não consigo ver essa linha traçada no calcanhar, né? Agora, isso não foi o motivo pelo qual o Vasco não conseguiu uma vitória ontem, tá? Deixar bem claro, bem claro. Porque quando é para detonar a arbitragem, a gente vem aqui e detona a arbitragem, máfia, manipulação, CBF, FEG, enfim, tudo que a gente tem que falar daqui há muito tempo, tá? Então a linha foi traçada no calcanhar, segundo a FEG, mas o comentarista de arbitragem da Globo, que gosta muito do Vasco, lá o PC de Oliveira, ele falou sobre esse lance e disse que não viu isso não, disse que era para ter sido marcado no quadril do jogador do Vasco. Então vou deixar aí para você o PC de Oliveira falando no Sport TV sobre esse lance polêmico. Na hora do passe, paramos, olha só, ele não está com o pé posicionado atrás, aonde foi traçada a linha. Efetivamente, a penúltima parte do corpo dele é pelo menos por esse ângulo aqui, é o quadril. A linha foi traçada na mão, completamente errada, foi traçada na mão do Carlinhos. Então a linha ela tá errada mesmo. Tinha que ter sido traçado no quadril do João Vitor, a linha azul, e a linha vermelha na última parte do corpo ali do Carlinhos. Então um erro mesmo na hora de traçar a linha. E o que mais chama a atenção, que é muito grave, é que eles mudaram uma decisão do campo de jogo.
né? Porque quando você não tem uma imagem conclusiva, a computação gráfica não está funcionando, ele não chega à conclusão por essa imagem sem a computação gráfica, vale a decisão de campo. Agora, a partir do momento que você troca uma decisão, você tem que ter uma imagem conclusiva e com aquela linha traçada ali errada, a FERJ vai ter que se explicar para poder dizer o que houve na cabine do VAR e por que essa imagem foi disponibilizada. PC de Oliveira, que lembra muito aquele rapazinho que cantava Para a Nossa Alegria, lembra? Que virou meme na internet, enfim, tá aí, né? A avaliação do PC, que não é muito fã do Vasco, nunca foi. Bom, vou trazer aqui agora o xerifão Rodrigo. Rodrigo, que é ex-jogador do Vasco e do São Paulo, ele tá com um canal chamado Clássico, tá? Então se você não segue o Rodrigão, vai lá e segue o ex-zagueiro Rodrigo. Ele falou ontem do jogo ruim que o Vasco fez, só que aí ele toca num assunto que ele tem propriedade para tocar, que é a defesa, a zaga do Vasco. Ele questiona o fato do Vasco estar jogando com 3 zagueiros. Eu acho que esse esquema com 3 zagueiros, ele funcionou para os clássicos. Agora, contra os times de menor expressão, esse esquema não tá legal para o Vasco. Quando o Vasco pega um Flamengo, um Fluminense, um Botafogo, esse esquema de 3 zagueiros, ele é perfeito. Para um Vasco tem que jogar reativamente. Agora, quando o Vasco tem que propor, aí é complicado. Você vê os times tendo posse de bola, jogando mais que o Vasco, sobretudo no meio de campo, porque esse esquema não dá certo, cara. Então tem que tirar. Se a gente tivesse... Aí eu vou falar daqui a pouco sobre esse volante que a gente tinha que ter, né? Mas eu vou deixar o Rodrigo primeiro falando dessa defesa, porque que o Ramon não tira um zagueiro, e mais polêmica, o zagueiro que ele sacaria do Vasco é o Medel, que segundo ele não jogou nada ontem. O Medel foi importantíssimo para o Vasco nessa arrancada final para a gente ficar na Série A. O Medel, para mim, é um pulmão nesse sistema defensivo, falei isso aqui já, principalmente em jogos, em clássicos. Só que se você for avaliar friamente, pensar os times que vão jogar a Série A, o Vasco é o único time que tem um zagueiro com 1,5 m. E aí você tem a situação do Vasco não ter um volante. Quando o Medel chegou, ele não se adaptou nas primeiras partidas jogando como volante. Mas será que agora, ele conhecendo o time, já ambientado, ele não seria esse primeiro zagueiro que a gente não teve competência ou dinheiro para ir buscar no mercado? De repente abandonar o esquema de 3 zagueiros, adiantar o Medel para ser o primeiro volante, que aí ele pode fazer essa cobertura na zaga. E aí você teria um jogador a mais, ou para colocar no meio de campo, ou para colocar no ataque. Você poderia entrar com o Adson. Você entra com o Medel de primeiro volante, e aí ou o Esforza ou o Galdames com o Payet, e entraria com mais uma opção, que seria o Adson, o Cleiton e o Verratti no ataque. Seria uma opção. Seria uma opção. Você pode também tirar o Cleiton, ou jogar ou com o Cleiton ou com o Verratti, com o Adson e jogar com mais um jogador no meio de campo. Você pode jogar com o Galdames e com o Esforza, você pode jogar com 4 no meio de campo, enfim. Tem várias opções, já que a gente não tem esse primeiro volante. O único que tem característica defensiva é o Zé Gabriel e ele é fraquíssimo. Pode tentar o Medel. Não é possível que o Medel vai ser pior que o Zé Gabriel para ser primeiro volante, que é, aliás, a posição de origem, a posição que fez ele jogar na Europa, a posição que fez ele ir para a seleção chilena, é jogar como primeiro volante. Então vou deixar o zagueiro Rodrigo Xerifão questionando o fato do Vasco estar jogando com 3 zagueiros. Fala, galera. Olha, vou falar pra você, hein, que o Vasco fez hoje no Maracanã muito mal, jogou muito mal. Jogou ali até os 20 minutos, jogou bem, mas depois o Nova Iguaçu começou a gostar do jogo e toda hora, pô, saiu... No primeiro tempo teve 13 finalizações contra 6 do Vasco. E o Vasco começa a jogar depois do gol tomado. Quando toma o gol, aí o Vasco começa. Que aí o Ramon Dias começa a mexer no time, tira zagueiro. O zagueiro, o Léo ele já tinha que ter tirado, o Léo, um dos zagueiros. Por mim eu não tirava nem o Léo, por mim eu tirava o Medel. Medel muito mal na partida, muito mal mesmo. João Vitor bem. Então, Ramon, você tem que desfazer desses 3 zagueiros. Não dá pra jogar mais com 3 zagueiros, entendeu? O Vasco, se não fosse hoje Piton, Léo Jardim e Payet, tinha perdido hoje no Maracanã. Bom, agora eu vou trazer o Ramon Dias. Ele foi para a entrevista coletiva de pós-jogo ontem, depois de muito tempo sem vir trocar ideia com um jornalista, falar com um torcedor do Vasco. Ele foi para a entrevista coletiva e, para desespero dos torcedores dessa empresa miserável, porque é isso,
Tem vascaíno que não torce mais pro Vasco, não. Torce para essa empresa miserável. Eu já falei, uma coisa é o Vasco ter se tornado SAF, ter CNPJ novo, não ter penhoras judiciais, né? Tá em condições de pagar os salários, de fazer contratações. Outra coisa é ter sido vendido para uma empresa que está quebrando, tem um monte de problema na justiça, de um ex-traficante. E tem gente que torce para essa empresa. Se você falar mal da 777... Ave Maria! E aí o Ramon Dias, depois de várias entrevistas coletivas onde o filho dele expôs a necessidade do Vasco ir ao mercado contratar, porque o Vasco precisava de jogadores, ele vem e abre o jogo. Ele fala que ele pediu contratações, só que o Vasco não tem condições financeiras para contratar. Falta aí, ó, capilé, falta o dinheiro para fazer contratações. Inclusive ele fala que a cereja do bolo seria contratar um volante, a posição que o Vasco, o que eu falei outro pós-jogo, não tem, como é que um vascaíno aplaude esse trabalho feito pela 777, se a gente ainda tem o Zé Gabriel em 2024 como titular. Não estou falando que ele é uma peça de reposição, não. Ele é titular no time do Vasco por falta de opções. Então, é óbvio que o Ramon Dias vai frustrado para a temporada junto com o Emiliano. É lógico que eles queriam, eles fizeram de tudo para trazer o Cuejá, mas tiveram outras opções. O Vasco não teve dinheiro para trazer. Aí eu pergunto para os emocionados que ficam putos quando eu faço crítica a 777, que eu só reclamo, que eu sou chato, que o Vasco dos últimos 20 anos não pagava salário, não fazia grandes contratações. Eu só pergunto uma coisa para vocês, no rabo de quem enfiaram os 120 milhões que a 777 colocou no final do ano passado? Se é que colocou, no rabo de quem colocaram os 100 milhões de prêmio do Campeonato Brasileiro? De prêmio não, 100 milhões de cota de televisão, de prêmio do Campeonato Brasileiro ainda tiveram mais alguns milhões. No rabo de quem enfiaram esse dinheiro? No rabo de quem enfiaram o dinheiro das vendas que o Vasco fez? O Gabriel Peck, né, o Pedro Raul, o Andrei Santos, o Marlon Gomes, o Eguinaldo. No rabo de quem enfiaram essa grana? Porque é com esse dinheiro que o Vasco está pagando salário e fazendo contratação. E tem gente que não acorda pro óbvio. Essa empresa é uma cilada, uma coisa é a SAF. Ah, vocês estão falando mal da SAF? Não estou falando mal da SAF, não. O Vasco ter criado um CNPJ, ter tido ali separado o CNPJ do clube, não sofrer mais penhora, poder pagar salários e contratar sem ter o dinheiro bloqueado na justiça, maravilhoso. O erro foi ter sido vendido pelo Osório, um ex-político, um político citado em esquema de corrupção, para um ex-traficante. E essa empresa imunda que vai falir. Vou deixar aí, para desespero dos emocionados que defendem ou que torcem para essa empresa ao invés de torcer para o Vasco, o Ramon Dias falando que eles não têm dinheiro para contratar. A mí por la dificultad que tenemos, pero yo puedo pedir, pero si financieramente el club no está en condiciones de comprar, vamos a tener que adaptarnos a lo que tenemos. Saben que Paulinho y C. Gabriel no están, tenemos dos jugadores menos. Jair, perdón. Jair son dos jugadores y dos jugadores importantes. Realmente nos faltaría, hoy trajimos la punta y realmente nos faltaría una cereza ahí arriba, que es un volante, nada más. Faça minhas críticas aqui, mas uma coisa eu tenho que tirar o chapéu aqui para o Ramon Dias, o Emiliano Dias e o Alexandre Matos, tá? Porque assim, personalidade que esses caras têm, o Alexandre Matos, ao contrário lá do Paulo Brax, botou a cara para dizer que pediu contratações, só que a 777 barrou as contratações que ele pediu, que ele tem aí que se sujeitar à empresa. Beleza, ele teve coragem de falar, olha, eu tô com botei 3 nomes, depois que tiveram jogadores lesionados, botei 3 nomes de meias na mesa da 777, estou esperando eles liberarem. Então, só dele ter essa atitude, para mim, já é um diferencial. Aí, agora o Ramon Dias e o Emiliano que fazem o que muitos treinadores não têm coragem de fazer. Apontar a posição que eles querem em contratações. A gente queria uma cereja, a gente queria um volante. Mesmo sabendo que ali isso vai magoar os volantes que tem no elenco.
Normalmente o técnico vai à coletiva e fala, ó, a gente precisa contratar, mas eu não vou dizer quais são os lugares. Aí o presidente sabe o que é que a gente precisa. Não, eles vêm e apontam, a gente precisa de um volante, a gente precisa de um meia, a gente precisa de um atacante. Eles não tem problema nenhum e mantém ali, estão tendo caráter e mantém o dia a dia, o trabalho, honestamente, com os profissionais que estão no Vasco. Inclusive a ponto do Medel, que é capitão do Vasco, vir em uma entrevista de pós-jogo e dizer que o Vasco precisa contratar. O Rossi fez isso também, para a torcida ter calma que eles iam contratar. O Ramon Dias fala nesse outro trecho que gosta da maneira, do espírito, da luta, da entrega dos jogadores do Vasco em campo, né? E que teve um problema com a semana que o Vasco jogou uma decisão quinta e teve que jogar outra domingo. Os jogadores sentiram desgaste. O Payet ontem estava visivelmente cansado. O Payet não vai aguentar essa carga, não. Ele está no Brasil, que você viaja de um lugar para o outro, para jogar de um hemisfério para o outro, para jogar o Campeonato Brasileiro, em calor do caramba, jogos de 3 em 3 dias, principalmente se o Vasco for classificando na Copa do Brasil, coisa que não acontecia há alguns anos, enquanto os outros times aí tinham que se virar. O América Mineiro caiu por isso, tinha que se virar para ter elenco para jogar 2, 3 competições. O Vasco só jogava uma vez por semana. Então ele fala que foi desgastante para o time, como a gente não tem elenco, tem que botar o time o mesmo, né, em campo, e que essa semana a gente vai ter uma semana para recuperar os jogadores, descansar, enquanto que o Nova Iguaçu vem a Brasília jogar uma fase de mata-mata, a segunda fase da Copa do Brasil contra o Internacional. Vem jogar contra o Inter e volta para o Rio para encarar o Vasco no sábado. Então eles vão estar mais desgastados e o Vasco vai estar mais inteiro, mais descansado, principalmente o Vasco que não tem elenco. Tem um time ajustado, mas não tem elenco. Não é argumento que a gente está falando do Nova Iguaçu, também é um time que não tem elenco, não tem a folha que o Vasco tem, não tem a estrutura, mas é um time que está jogando um futebol aí respeitável. Então ele vai falar dessa garra, desse espírito, dessa luta, e que o Vasco vai estar na final do Campeonato Carioca. Assim como o Vasco não vai barrar, ele falou que o Vasco vai à final do Campeonato Carioca. Pero es lo que más me gusta de Vasco, ese temperamento que tiene. Que si perdemos eso, va a ser difícil. Pero si continuamos con ese espíritu que tenemos hoy, va a ser difícil para todos. Así que cualquier pregunta que quieran hacer se la contesto, pero estoy muy contento. Porque el equipo viene a un desgaste. Si Gabriel, Paulo, Juan, Paulo el punta viene jugando, el francés viene jugando, Payet viene jugando todos los partidos y necesitamos un tiempo de recuperación. Y esta semana viene bárbaro para nosotros. Para jugar el domingo, vengan a la cancha, porque vamos a llegar a la final. Eso se lo digo yo. Y van a ver que el domingo vamos a ir a jugar la final. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Algo más? Me encanta que haya mucho periodismo. Soy un entrenador que le gusta el periodismo, le gusta la presión, la exigencia. Eso es lo que le transmito a los jugadores. Eso es lo que le transmito yo a ellos. Que el fútbol es presión constante, pero hay que dedicarse, tenemos tiempo para recuperar. Yo estoy feliz porque tenemos el tiempo para recuperar y quedan 90 minutos para jugar. Va a ver la diferencia que va a haber en presionar, atacar. El equipo va a tener que jugar. Vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Ok? ¿Algo más? Para finalizar o vídeo, eu vou trazer um trecho aqui de um vídeo, de uma entrevista que viralizou do Richarlison, o Pombo, né, que joga lá no Tottenham, que teve passagem pelo Fluminense. Ele foi perguntado em qual time que ele jogaria no Brasil, e ele falou 2, o Fluminense, por ter passado por lá, ter carinho, respeito por ter jogado lá, e o Vasco, porque ele revela aí pela primeira vez publicamente que ele é vascaíno, a família é vascaína, ele é vascaíno. E aí ele vai além, ele fala que fica de madrugada assistindo os jogos do Vasco e que vai dormir às vezes cansado, chega no treino cansado porque ficou assistindo o jogo do Vasco, cansado e puto quando o Vasco perde. Então vou deixar aí para finalizar o Richarlison desejando para você uma semana abençoada. Se inscreve, curte o canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Qual? Fluminense ou Vasco? Fluminense ou Vasco? Pô, logo o rival? Ah, não. Por que o Fluminense a gente tem, mas por que o Vasco?
Porque o Vasco, porque minha família toda é vascaína e eu sou tricolor, né, porque eu joguei lá e tudo, mas eu sou vascaíno, eu tô falando pra você, essa é a primeira vez que eu tô falando do meu time lá no Brasil. Eu sei. E ele sabe que eu acompanho o Vasco aqui de madrugada aí, chego lá no CT lá todo cansadão, às vezes com raiva.